Deve. Com a palavra, então, Dr. Fernando Vanderlinde. Então, deixa eu compartilhar. Ok, vocês estão vendo minha tela? A internet está boa aí? Todo mundo conseguindo ver tudo? Agora sim. Legal. Eu vou falar um pouco de tecnologia e reabilitação. O que eu vou apresentar aqui vai ser um pouco diferente, provavelmente, do que o professor vai mostrar para vocês. Eu quero falar um pouco mais sobre a tecnologia. Eu vou dar alguns números para vocês sobre o COVID, como atendimentos estão sendo transformados aqui nos Estados Unidos. Mas eu quero puxar um pouquinho para o início e como a gente começou com essa parte de tecnologia e reabilitação e não realmente como começou a telereabilitação, mas alguns fundamentos de como tudo isso começou. Antes eu só queria falar da minha história bem rapidinho, como eu tô, onde eu tô, como eu cheguei e por que eu estou aqui falando hoje. Então, eu formei na UDESC, como o professor Darlan falou, eu fiz a ciência neuromotora na Temple University, na Filadélfia. Então, comecei meu doutorado em ciência neuromotora, transferi para biomecânica e ciências do movimento na Universidade de Delaware, onde eu tive mais cadeiras de engenharia, matemática, essas coisas que eu achei que eu precisava. Hoje eu trabalho na Bertec como produtor engenheiro sênior de produção, onde eu faço, meus produtos estão relacionados a XR, quer dizer, na verdade, realidade aumentada, então eu faço realidade estendida, na verdade. Rapidinho para explicar para vocês o que é realidade estendida, a gente tem realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, então tem vários tipos de realidades diferentes, e realidade estendida, na verdade, é um termo guarda-chuva para todas essas realidades. E trabalho com mobilidade também, com sensores de posicionamento, sensores de movimento e captações de movimento. Sou membro do Comitê de Saúde da Associação de Realidade Virtual e Realidade Aumentada, a VRARA. Então, alguns dos membros da VRA dessa associação são, por exemplo, Amazon, Microsoft, Apple, Walmart. Essas empresas são membros, estão lá com a gente. Eu faço parte em revisar algumas bolsas para startup no Canadá, para pessoas que querem fazer, empresas que querem montar tecnologias para reabilitação e para educação, tudo na área da saúde, e faço consultoria para algumas empresas. Nos Estados Unidos, eu comecei, na verdade, na Califórnia, trabalhando com uma pessoa chamada Elizabeth, e lá eu fui trabalhar com uma menina que hoje é a porta-voz da Unicef, então ela tem paralisia cerebral, e eu morei um bom tempo na Califórnia trabalhando com ela. Depois eu fui para Utah, onde eu fiz Athletic Trainer na Universidade de Utah. Mudei para Pensilvânia, em Filadélfia, onde eu comecei ciência neuromotora. Depois Delaware para a parte onde eu fiz biomecânica. E agora eu estou aqui em Ohio. Essa é uma foto do centro da cidade. Eu estou em Columbus. Columbus é um centro tecnológico do meio oeste. Está se tornando o polo tecnológico do lado leste dos Estados Unidos, não como o Vale do Silicone, mas tem várias empresas mudando para cá. Então, várias vezes eu preciso de programadores e essas coisas, não tem gente para procurar na cidade, porque todo mundo está com emprego de tantas empresas de tecnologia que a gente tem aqui. Por que é importante falar nisso? Porque aqui tem a Universidade de Ohio. A Universidade de Ohio é a terceira maior do país, e ela é muito forte em tecnologias em geral, em tecnologia para saúde, em tecnologia para reabilitação. Então, a gente tem aqui um polo de construção e desenvolvimento de tecnologias. O governo estadual aqui utiliza muitas tecnologias na reabilitação. A gente tem uma associação aqui que a gente trabalha somente com realidade estendida e desenvolvimento de produtos para a saúde em geral. E um dos membros é o pessoal do sistema de saúde do estado. Então, a gente
tenho um bom contato com eles e é interessante muitas coisas que eles estão tentando colocar para a saúde aqui do estado e tentar difundir para o resto do país. Com isso, a gente tem o pessoal da Apple junto com a gente também, que também está fazendo algumas coisas novas para a saúde. Enfim, mas tudo isso e essas tecnologias e tudo mais, deixa eu passar aqui primeiro essa parte aqui. Eu falei disso, eu não falei da onde eu trabalho, isso é Beartech. Eu não vou mostrar um vídeo inteiro para vocês, porque não faz sentido, mas eu vou mostrar isso aqui, porque a maioria das pessoas conhece posturografia computadorizada, então a gente tem uma posturografia computadorizada e várias outras coisas da nossa empresa. Reclama comigo se eu estiver falando muito rápido, viu? A gente com a Beartech, a gente tem a posturografia dinâmica computadorizada. Algumas pessoas no Brasil aí conhecem o Neurocom, por exemplo. As pessoas que inventaram o Neurocom, na verdade, trabalham com a gente, e a Neurocom fechou. E os únicos no mundo agora para vender a posturografia somos nós. A gente participa de pesquisas com concussão, então a gente tem contrato com os hospitais dos veteranos, a Nike, a Marinha, Exército Americano, para usar tecnologias, desenvolver e usar as nossas tecnologias em nível governamental. Essa tela aqui que você está vendo aqui no meio, a gente usa com times de beisebol, Chicago Cubs, vários outros times de beisebol que eu não lembro o nome agora, e alguns times da NBA também. Então a ideia é que, por exemplo, se você tem um atleta que eu posso agora fazer a comparação entre atletas de clubes. E essa é uma parte interessante para a gente, que é a aquisição de dado e como a gente retém esse dado. Mas essas tecnologias também podem ser tecnologias maiores. Por exemplo, a gente faz laboratórios grandes para universidades, onde a gente tem realidade virtual, esteiras instrumentadas e toda essa parte de captação de movimento, onde a gente consegue ter os dados e mandar esses dados para várias pessoas. Vocês ainda estão aí? Sim? Sim. Ok. Sim, sim. Tava dando uma cortada no meu, pelo menos. Não sei se foi para todo mundo. Eu não sei. Vou continuando. Mas por que a gente fala de bastante sobre tecnologia? É interessante entender uma coisa, entender como que essas tecnologias se tornaram mais evidentes e mais difundidas no mundo em geral, né? Beartech, por exemplo, a gente tem plataformas de força, e plataformas de forças, as plataformas de força em nível de pesquisa, elas são muito, muito, muito apuradas, e os dados são muito fidedignos, e com isso eles são muito caros. As coisas mudaram um pouco com o advento de games. Eu vou falar um pouquinho só para passar por isso, mas só para a gente entender um pouquinho que a gente não está pensando, essa ideia de ter a reabilitação, apesar de estar chegando agora, é uma ideia muito antiga. É uma ideia muito, muito antiga, e é uma ideia que, desde o advento da internet, a primeira comunicação entre Stanford e a Universidade de Utah, que foi a primeira linha de internet que existiu, eles já pensavam em fazer transferência de dados de pacientes e transferências de informações nesse sentido. Lá em 1980, a gente teve um primeiro jogo lá do Atari, que já era para treinamento de exército americano quanto a pilotar tanques. Era meio, com certeza, os gráficos eram ruins e tudo mais, mas era uma maneira mais barata de fazer. Eu gosto de falar disso porque parte da nossa reabilitação a gente precisa de dados. E um grande e importante fato que aconteceu foi o Nintendo Wii, que foi uma plataforma de força que na época foi muito mais barata e foi utilizado. E porque o Nintendo Wii teve muitos órgãos governamentais e sistemas de saúde que apoiaram o uso daquela época do Nintendo Wii como
um equipamento para ajudar pessoas que eram sedentárias a fazer mais exercícios. Não, aqui, nesse momento, não estava falando em reabilitação, mas estava falando nessa parte de prevenção, que a gente também atua. Então, falando dessa parte de exercício físico. Em 2009, a gente teve o sistema de saúde britânico, né, falando que eles tinham, eu não sei se eles ainda têm, uma lista, na verdade, de jogos e exercícios no site deles, como as pessoas podiam usar o Nintendo Wii. Em 2010, a gente teve a Associação Americana de Cardiologia, que o presidente divulgou que ele endossava o uso do Nintendo Wii e do Wii Fit como uma prática de prevenção e como uma prática contra o sedentarismo para pessoas que tinham problemas cardíacos ou não. Eu entendo que isso pode parecer um pouco longe agora do que a gente está falando de telereabilitação, mas essa foi o primeiro momento onde a gente começou a ter equipamentos tecnológicos que geralmente a gente só tinha em laboratório, sendo mais acessíveis para a gente em casa ou na clínica. Eu entendo que também muita gente na época pensava, lá em 2009, 2010, quando eu estava desenvolvendo aplicativos usando plataforma de força e o Nintendo, muita gente falava, são jogos, onde o intuito não era muito jogo, era mais os dados que a gente estava tendo, onde que está aquele centro de pressão e como que a gente podia fazer, tentando trazer a fisioterapia do meio qualitativo para o meio quantitativo, e isso é o que a tecnologia pode trazer para a gente. Falando disso, a gente veio para o mundo, o que aconteceu desde 2009, 2010 até agora, foi o advento de óculos de realidade virtual, realidade aumentada, em realidade estendida e tudo mais. Por que isso é importante? Porque através desses games, a gente conseguiu desenvolver tecnologias mais acessíveis que podem ser utilizadas ao nosso favor. Se eu falar, por exemplo, para educação, aulas ministradas online ou aulas ministradas com bases em games, existem algumas pesquisas, mas aqui eu coloquei uma das pesquisas com uso de jogos e uso de tecnologia para aprendizado, onde eles mostram que 300% foi um aumento em as pessoas completarem tarefas, 90% o aumento em retenção, 20% o nível de confiança e 11% o aumento em entendimento conceitual. Quando a gente começou com educação virtual, educação digital, muitos professores pensaram o que muitos fisioterapeutas pensam hoje em dia, é que onde é que fica a nossa profissão e onde é que fica a nossa importância. E eu vou repetir isso várias vezes hoje, que essa tecnologia não vem para substituir a gente, vem como uma ferramenta para auxiliar a gente a comandar um tratamento, e fazer todo o monitoramento. Esses dados aqui não diminuíram o número de professores, pelo contrário, agora a gente tem mais professores que entendem de tecnologia e podem conversar com os alunos mais novos. Hoje, 13, 15, 14 anos, 8 anos de idade, eles entendem muito mais de tecnologia do que muitos de nós. E se a gente não começar a usar tecnologia, a gente acaba perdendo eles, pelo menos nessa parte de educação, né? Outra importância é praticamente inevitável que a gente vai começar a usar mais tecnologia. Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, esses são dados antes do Covid, né? Que o número, né, o valor investido somente esse ano nos Estados Unidos para a saúde e realidade estendida são de 51 bilhões, com um número estimado de usuários de 3,4 milhões. E o foco desse mercado é para monitoramento de pacientes. E olha, para mim é interessante nisso, porque a gente está falando aqui de realidade aumentada, realidade estendida e realidade virtual. Isso aqui não está incluso simplesmente
softwares de computador que tem o seu monitor normal. A gente está falando aqui de óculos de realidade virtual, a gente está falando de óculos de realidade aumentada. Eu participo de algumas empresas e a gente ganhou um prêmio agora que a gente está fazendo treinamento de médicos para cirurgia usando óculos de realidade aumentada. Então, o médico consegue fazer toda uma cirurgia, em vez de estar usando um boneco, ele usa, na verdade, tudo em realidade aumentada. Então, ele consegue ver a mão dele, consegue ver tudo o que ele está fazendo. Essa é uma parte mais educacional, né? Mas, o que a gente tem que pensar e continuar pensando é nisso. Esse mercado de 51 bilhões está sendo voltado para o monitoramento de paciente. Já eu já vou te falar qual o problema que pode ser isso e algumas soluções para isso que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é de 2018. Essas são algumas empresas que participam da nossa Associação de Realidade Virtual e Realidade Aumentada, que são envolvidas nesses projetos e fazem parte de 51 bilhões. Aqui, a gente tem algumas empresas para tratamentos de saúde, aqui educação. Se a gente for ver essas empresas, várias delas, não várias delas, todas elas também têm sensores. Eu vou falar sobre esses sensores daqui a pouco. Mas eu falei dessa parte de realidade aumentada, falei dessa parte de tecnologia um pouco, mas qual que é a nossa realidade hoje? Porque eu falei para vocês que esses números são antes do Covid. Com o Covid a gente sabe que muita coisa mudou, né? Vocês chamam Covid também, né? Desculpa. É Covid, né? Sim, é que eu vi sim. você falar, Sara. É SARS-CoV-2 ou Covid-19. Isso. A SARS-CoV-2 é o vírus e a Covid é a doença. Eu vou resumir tudo só para Covid, então. Vocês entendem que é Covid-19, né? O MIT fez uma pesquisa rápida, se não me engano foi esse mês passado agora, para perguntar quantas pessoas estavam trabalhando em casa. E eu já vou te dizer por que isso é importante. Então, eles acharam que... eles perguntaram em empresas e quantas pessoas estão trabalhando em casa. Acima de 80% das pessoas numa empresa trabalhando em casa são 68%. Eu só vou falar do número maior ali, mas os menores a gente consegue ver. O primeiro número aqui é o número de pessoas numa empresa inteira. E quantas empresas estão nesse número. Eu vou dar um exemplo da nossa empresa aqui. A gente tem mais ou menos 90% das pessoas estão trabalhando em casa e os outros 10% estão trabalhando na empresa. Esse número é interessante porque agora tem uma outra coisa interessante acontecendo também aqui nos Estados Unidos. Muitas empresas notaram que as empresas funcionam normalmente, mesmo sem tendo gente indo ao escritório. Porque as pessoas podem trabalhar em casa. E se as pessoas podem trabalhar em casa, por que eles vão pagar aluguel de escritórios para ter gente? É mais barato para eles pagarem a internet das pessoas do que o aluguel. Então, essa realidade que a gente vê hoje aqui, é uma realidade que vai mudar bastante depois do Covid. Já tem muitas empresas mudando de presencial para ser completamente online. Já era uma mudança que vinha sendo feita. Empresas como o Google, por exemplo, eles já tinham instituído 4 dias por semana de trabalho em vez de 5. Algumas empresas já têm 3 dias de trabalho em vez de 5. Na nossa empresa, a gente pode escolher entre trabalhar de 3 a 5 dias por semana, porque eles já viram que o nível de trabalho, às vezes, é melhor se a pessoa não vai para o escritório. Tudo bem, as pessoas não vão para o escritório. Muita gente quer fazer muito mais coisa em casa. E a gente tem um aumento de atendimentos telepresenciais. Os atendimentos telepresenciais por causa do Covid, naturalmente é porque as pessoas não queriam ir para o hospital ou que não poderiam ir para o hospital porque se você já tem risco,
mas você tem qualquer outro mal, ou qualquer outra coisa que você tem e deveria ir para o hospital, você acaba não indo, porque você não quer contrair a doença. Com isso, a gente teve uma mudança em atendimentos nos Estados Unidos durante o Covid. E essas curvas, para mim, são muito interessantes. Aqui em cima, são porcentagens de pessoas indo para o atendimento presencial. A gente vê a porcentagem do atendimento presencial caindo muito do meio para o final de março e voltando a subir para o final de abril. Porque muitas coisas estavam fechadas aqui no começo de março, meio de março, e a gente está voltando à normalidade em abril. Então, as pessoas estão voltando. Eu estava conversando com pessoas, epidemiologistas aqui dos Estados Unidos, e eles dizem que essa curva, na verdade, nunca vai... Eles não acreditam que essa curva vai voltar à normalidade mais. Porque muitas empresas já gastaram muito dinheiro e o nosso seguro aqui dos Estados Unidos está mudando para comportar essa parte de telemedicina. Agora, se a gente vem aqui para o número de atendimentos telepresenciais durante o mesmo período, a gente vê que aumentou muito, o número telepresencial caiu e agora vai voltar, vai continuar e vai estabilizar ainda alto. A gente volta isso a pensar no... Parece chato que eu continuo falando em dinheiro, mas no final das contas é isso que é em voga aqui quando a gente fala de saúde, né? Seguros de saúde e tudo mais. Então, tem tudo a ver com custo-benefício. Então, se eles não precisam de muitas salas, se eles não precisam de muita gente, é melhor para eles, né? A outra ideia também é que atendimentos não presenciais possibilitam um profissional de saúde atender mais de uma pessoa. Digamos, se você atendesse presencial, você faria uma pessoa por hora, o telepresencial você está fazendo 2 ou 3. Não vou discutir aqui o nível se isso é muito bom ou se isso é ruim, o nível de atendimento, porque depende muito do profissional e da tecnologia que está sendo utilizada. Mas quais os nossos desafios aqui? E eu acho que o Brasil hoje está num ponto que os desafios que a gente tem aqui são desafios que podem ser conquistados no Brasil e que eu acho que a gente tem muita oportunidade para montar isso corretamente no Brasil. O problema dos Estados Unidos é que a gente vem trabalhando com telemedicina há muito tempo e com pouca regulamentação, com nenhum tipo de standard, nenhum tipo de atendimentos similares, então cada um faz do seu jeito, e como no Brasil isso a gente está mais ou menos começando agora, eu acho que é uma oportunidade de ver como foi feito nos Estados Unidos, como foi feito em outros países, e na verdade fazer tentar corrigir quais são os problemas que a gente teve aqui e começar corretamente no Brasil. Hoje em dia, não só para atendimentos digitais, mas qualquer produto de saúde nos Estados Unidos, você precisa autorização da HIPAA, que é é como você caracteriza e como você controla equipamentos de saúde. O FDA também é outro sistema para autorização e certificação de produtos de saúde. Mas o que começou realmente a crescer agora foi esse negocinho chamado HL7. HL7 foi construído pelo Mayo Clinic, começou na clínica... Deixa eu te interromper, mas acho que caiu tua apresentação. Caiu minha apresentação? Aham. Não quis te interromper antes, mas... Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tô com a câmera desativada para não consumir dados, para não ficar instável. Caiu mesmo. Por que caiu? Vamos voltar. Voltou? 3, 2, 1. Voltou.
Eu acho que eu apertei um botão aqui sem querer. Enfim, a gente é o HL7. O HL7 foi criado pela Mayo Clinic e isso é uma parte muito importante aqui para a gente. A gente está criando hoje eu estou liderando um time que a gente está criando uma database para dados biomecânicos e dados gerais de saúde, onde vocês podem coletar dados aí no Brasil e colocar na internet e a gente faz toda a avaliação biomecânica, toda online, por exemplo. Mas como isso funciona e como que a gente faz isso para ser legal e para não colocar em risco dados de pessoas? Se vocês acompanharam algumas notícias dos Estados Unidos, ter vazamento de dados de pessoas online acontecem aqui de vez em quando e são grandes notícias. E é uma coisa muito importante, é uma coisa muito perigosa aqui no sentido que você não quer pessoas tendo todos os seus dados. E quando as pessoas têm todos os seus dados, eles podem falsificar seus documentos e tudo mais, certo? O HL7 é uma maneira, primeiro, de fazer ter uma database consistente e é um standard que todas as empresas, todos os hospitais devem seguir. Então, a maneira que você coloca na sua database, a maneira que você coloca o nome do paciente, a idade e tudo mais, e como essa parte é feito na parte de trás do software que você não vê, ela é toda feita pelo HL7. É uma maneira de ter segurança, é uma maneira a qual, por exemplo, se vocês têm HL7 aí e eu tenho HL7 aqui, a gente pode compartilhar dados entre a gente e não precisa ter nenhuma tradução, não precisa ter não precisa ter nenhuma transferência ou nenhuma tradução desses dados, porque eles são é a mesma data de base. Mas com isso a gente precisa de educação de profissionais e a gente está tentando ter esses padrões e consistência entre os aplicativos. De novo, porque a gente começou há muito tempo aqui, existem vários tipos de aplicativos e vários tipos de aplicativos que dizem fazer a mesma coisa, mas eles não fazem a mesma coisa. E o grande problema aqui é seguros e pagamentos, porque a saúde nos Estados Unidos é baseada em seguros. Então, se o seguro não aceita o teu tipo de aplicativo, um hospital, uma clínica não vai querer o seu aplicativo. E para o seguro aceitar o seu aplicativo, agora você precisa desse FDA, você precisa do HIPAA, e agora eles vão começar a pedir o HL7. Então, você precisa de todas essas autorizações. O que isso quer dizer? Todo equipamento que a gente faz tem que passar por pesquisa, pode ser pesquisa própria ou pode ser pesquisa por universidade, para comprovar se o teu equipamento realmente funciona corretamente ou se não funciona corretamente, para comprovar quanto à segurança do teu equipamento e a segurança dos teus dados. Não é qualquer empresa que consegue ter isso, e eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Eu tenho um equipamento aqui que é um sensor que vai como um relógio, por exemplo. Simplesmente para testar a borracha do relógio na tua pele, custa em média de $18 mil, porque a gente já tem produtos. Se você não tem nenhum produto, gira em torno de $50 mil, só para testar aquela borracha. Então, quando você vê algum produto de saúde aqui nos Estados Unidos que tem essas marcas de FDA, HL7, HIPAA ou a marca CE, são produtos que passaram por extensivos pesquisas e avaliações. O que a gente pensa sobre atendimentos telepresenciais e tecnologias telepresenciais? Primeiro, não é para todos os casos, não são para todos os pacientes, não são para todos os terapeutas e não são para todos os problemas que existem no mundo, né? Alguns pacientes vai ser bom para eles a terapia e para outros não.
nem todo mundo tem acesso à internet. Então, essas pessoas que ainda não têm acesso à internet, também fica mais difícil para a gente fazer um atendimento telepresencial. Apesar que hoje é meio estranho falar pessoas que não têm acesso à internet, existem muitas pessoas que não têm. Ou você tem pessoas idosas, na verdade, que não entendem como a telereabilitação funciona, ou como um computador funciona, ou como nenhuma dessas tecnologias funciona. Então, a gente não tem como usar esses atendimentos com eles. Se o atendimento online se torna mais complicado que um atendimento pessoal, a gente não pode trocar o atendimento pessoal pelo atendimento online. Depende muito do conhecimento do profissional de saúde. Não somente ao que você está fazendo, não somente a sua reabilitação, não somente a sua parte clínica, mas também ao seu atendimento, o seu entendimento quanto à tecnologia. Eu volto a dizer que não é um substituto do profissional, mas é uma ferramenta de auxílio. Dependendo do equipamento que você está usando, pode muito te ajudar a trazer do qualitativo para o quantitativo. E essa é a parte que eu trabalho mais. Eu gosto de usar tecnologias para fazer o qualitativo transformar em quantitativo. Vou dar um exemplo para vocês e eu vou voltar à plataforma de força, por exemplo. Quando a gente está trabalhando com amputados ou cirurgias de joelho ou quadril, ou alguma cirurgia, a gente tem que fazer descarga de peso. E a gente vai em vários artigos que foram feitos em universidades que têm plataforma de força, que falam, depois de tanto tempo você coloca 40% do peso, isso e aquilo. Como é que você faz isso sem uma tecnologia? Você não consegue levantar agora, tenta levantar agora e colocar só 37% do seu peso no lado esquerdo. Eu duvido muito que alguém consiga fazer isso corretamente. Ainda mais alguma pessoa que não tem entendimento nenhum de anatomia e como o corpo delas realmente funciona, né? O que é o caso de muitos pacientes. Então, a gente tem que entender que tecnologia está aqui para ajudar a gente. Muitos pacientes, vou voltar a dizer, idosos e pacientes mais velhos com certeza não vão entender muito de tecnologia, mas muita gente que cresceu no meio de tecnologia, hoje em dia está começando a ficar mais velha e elas já entendem muita coisa. Muitas pessoas entendem como usar celular, hoje em dia, smartphone, ou realidade virtual, essas coisas. É inevitável. Se a gente não começar a aprender como utilizar essa tecnologia ao nosso favor, o que acontece, foi uma coisa que aqui eu ainda brigo muito, engenheiros e programadores de software vão fazer essas tecnologias e vão, sem conhecimento nenhum, e vão tentar colocar ao público. Eu prefiro que a gente sempre tenha profissionais de saúde em todas essas empresas e que a gente tente ajudar eles a fazer uma tecnologia que seja mais amigável para o terapeuta e para o paciente. Não tem como substituir um profissional, mas a tecnologia pode ser o seu amigo, pode ser o seu auxiliar. Aqui existem várias pesquisas de atendimento telepresencial na Universidade do Sul da Califórnia, do sudoeste da Califórnia, onde eles usam muita realidade virtual e eles fazem terapia de soldados pós-guerra. Existem algumas pesquisas que eles comprovaram que muitos desses soldados preferiam, na verdade, ser atendidos por pessoas virtuais, o que eu achei muito estranho, né? Mas, do jeito que eles fizeram um programa, a pessoa olhava no computador, o soldado ficava em casa e um terapeuta virtual falava com eles, mas esse terapeuta virtual, na verdade, era só um boneco que, na verdade, era controlado pelo terapeuta. Eu sei que é muito estranho falar disso, mas essa é uma realidade que a gente começa a ver mais e mais. Eu repito e vou repetir isso mais de 10 mil vezes, não é um substituto do profissional. E não pode ser um substituto do profissional. Mas existem muitos sensores e muita tecnologia que pode ajudar a gente.
Duas coisas que eu posso dizer sobre isso é, todo mundo que está usando tecnologia para reabilitação e tecnologia usando telereabilitação, você tem que entender da tecnologia que você está utilizando, não só do atendimento. E você tem que cuidar muito dos dados do seu paciente, porque vários desses dados online, e esse é um grande problema que eu tenho, esses dados online precisam ser seguros. Se você não tem segurança quanto a esses dados online, você pode te dar muito problema, porque o que a gente faz hoje em dia, a gente tem toda essa parte de avaliações, toda a parte tecnológica. Na verdade, mesmo que você não use tecnologia na clínica, que hoje em dia, toda a parte de avaliação vai no computador, onde você coloca todos os dados do paciente no computador. E essa parte de segurança foi um grande problema aqui nos Estados Unidos. Esse é um grande problema quando a gente vê as pessoas falando em telereabilitação, mas pegam qualquer empresa ou pegam qualquer aparelho para fazer telereabilitação. Eu podia passar horas aqui dando exemplos de equipamentos, de outras coisas, mas eu prefiro deixar isso como uma parte introdutória para vocês. E eu vou deixar meu contato e tudo mais, se vocês quiserem conversar um pouco mais. E é isso por enquanto. Você está mudo. Os mais antigos têm essa dificuldade com a tecnologia, né, Fernando? Então, tem que sempre alertar. Mas eu já peço ao professor Rodrigo para tentar já subir a apresentação dele. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui com o Fernando. Muito interessante, Fernando, essa realidade, né? A gente tem algumas experiências aqui no Brasil também de telemonitoramento, também de jogos e jogos sérios, inclusive dentro aqui da própria UDESC, que você foi aluno, e isso é muito interessante, porque realmente isso é um aditivo, né? É um a mais à terapia. Como você falou, teoricamente não é para substituir o fisioterapeuta, mas sim para auxiliar ele nos procedimentos, né? Do telemonitoramento, assim, o que tu acha que está mais próximo de ser mais usado pelo fisioterapeuta hoje? Né? Porque a gente tem hoje vários sensores para avaliar determinadas funções corporais, né? Mas o grande problema é captar esse sinal, jogar ele para um computador e jogar ele para a sala do terapeuta, né? Não sei se tu me entende. O que tu pensa disso? A parte mais fácil para a gente fazer hoje em dia aqui, que a gente faz bastante, é análise de movimento. Então, a gente tem algoritmos hoje em dia que a gente pode usar a tua webcam para fazer análise de movimento. Graças a Google e Facebook, essas coisas, você realmente consegue fazer uma boa análise de movimento. Outra coisa são sensores que estão sendo mais baratos, né? Por exemplo, esse é um sensor de movimento, né? Que eu tenho aqui, que eu posso colocar no meu braço, e se eu caminhar onde eu for, eu consigo ter todos os meus dados. Claro que vários relógios digitais, smart relógios hoje em dia, podem fazer isso. Eu acho que essa é a parte que já é mais utilizada hoje, né? Hoje com esses smartwatches. Muita gente da cardiologia que usa, eles conseguem ver o quanto aquela pessoa caminhou no dia e controlar essa parte de atividade física. Certo. Rodrigo, tá pronto? Tinha aparecido para mim e sumiu aqui. Vai aparecer aí agora. Tá me ouvindo? Aparecer de novo. Estou te ouvindo bem. Tá ok. Tá carregando aí.
Mas, de novo, não são todos os casos que dá para a gente fazer telemonitoramento. A gente tem que entender, como a gente faz. Geralmente, o que a gente faz aqui é o primeiro atendimento é presencial. Então, a pessoa vem com o primeiro atendimento presencial, onde a gente faz tudo presencial. E aí, porque a clínica tem um volume muito grande de pessoas, e várias pessoas, vou te dar um exemplo ortopédico, né? Várias pessoas vão lá mais para fazer algum tipo de exercício. Se eu posso mandar o sensor para eles em casa, eu posso controlar o sensor deles e ver online o que está acontecendo com o sensor, eles não precisam sair da casa deles para fazer. Muitas pessoas que vão para a clínica aqui hoje em dia vão para fazer uma caminhada na esteira. Claro, tem uma parte de terapia manual, mas se a prescrição é fazer mais caminhadas, se a prescrição é para fazer alguns tipos de exercício, alguns sensores podem ser enviados para casa e a gente consegue ver. O engraçado é que, às vezes, a gente tem paciente que diz, eu fiz, e a gente vai lá ler no sensor e vê, você não fez. Então, a gente já faz isso hoje em dia, né? A gente fala para todo paciente, você deve fazer isso em casa. E qual a porcentagem deles que realmente faz em casa, né? Então, a gente está tentando usar esses sensores também para esse monitoramento. Mas aqui, por causa de seguro e o preço do seguro de saúde aqui é muito alto, quanto menos a pessoa for até a clínica, mais barato fica. Tá, ok. Eu acho que isso é bem importante porque tem pessoas que se motivam às vezes, com o próprio equipamento, né? Você ter um pedômetro, você ter um marcador de passo, às vezes a pessoa quer vencer o equipamento, trabalha como um jogo, né? O que a gente tem agora aqui, o que a gente está colocando, por exemplo, a gente pode ter um time todo de basquete, onde eles têm aplicativos no tablet deles ou sensores, e eles podem fazer as atividades deles fora da clínica, e eles praticamente competem um com o outro. Certo. Porque os dados deles vão junto para essa database e eles conseguem ver um ou outro. Então, cria uma motivação entre eles, que eles... com atleta é mais fácil, né? Porque atleta é motivado a querer ganhar de alguém, né? Sim. Acho que a Tânia levantou a mão. Tânia, tu consegue entrar e falar? Enquanto o Rodrigo coloca o material, é que ele acha que ele está sofrendo. Oi, professor. Oi, Boa Tânia. noite. Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Tânia Crocheta, ela é a nossa desenvolvedora institucional de equipamentos e softwares, Fernanda. Ela certamente vai querer trabalhar contigo em algumas informações. Tânia, por favor. Avisar o professor Rodrigo que a gente está já visualizando a apresentação dele. A gente já vê, Só falta um F5, aparentemente aí. Professor Darlan, eu só gostaria, assim, de entender na realidade, a diferença entre duas coisas. Quando a gente fala de telereabilitação, telemedicina, todas essas palavras, né, que tem o prefixo tele, eu entendo que é o simples uso de um recurso computacional, um recurso tecnológico para interagir entre dois pontos. Então, eu só queria entender assim, a nossa discussão aqui está no instrumento que é utilizado. Então, por exemplo, para mim, eu posso, no meu fraco entendimento, se eu uso um celular, né, se o paciente de vocês, não é meu porque não trabalho nessa área, mas se o meu paciente o teu paciente tem um celular e tu consegue, através do celular dele, de um vídeo, interagir com ele e interferir no movimento, na atividade que ele está fazendo do outro lado, eu tenho uma telereabilitação, um teleatendimento. No momento... Então, esse é o entendimento que eu tenho. Quando a gente começa a falar em fisioterapia digital, o que a gente está querendo falar é efetivamente o uso de um recurso tecnológico
de auxílio de retorno do dado, ou do retorno efetivo, como o professor Fernando falou, né, a tecnologia me dá uma precisão, então eu tenho um dado mais preciso do movimento ou do que está sendo realizado pelo meu paciente. Então, parece existir dois conceitos bem distintos nessa nossa conversa, né, nesse nosso diálogo, ou pelo menos nisso que eu estou ouvindo, ou eu estou completamente fora da realidade. Se tu me permite, Darlan, eu acho que eu posso ajudar. Eu acho que tem o Rodrigo vai certamente falar das definições da World Confederation, né, de fisioterapia, e daí é de lá que a gente está usando os termos. Mas eu vou pedir para o Rodrigo, então, para colaborar, porque eu já falei bastante. Então tá, vamos nessa. Daí já está com a apresentação, né, Rodrigo? Isso.